Aos irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, antes de iniciarmos o nosso estudo sobre o profeta Amós, eu agradeço a todas as pessoas que entraram no meu Instagram e me ajudaram na enquete, tá bom? Que Deus continue abençoando vocês e você também que não pôde ajudar, eu agradeço por você estar aqui visualizando também o estudo de Amós, tá bom? Vamos agora verificar o que esse maravilhoso profeta tem a nos ensinar. Mas antes de iniciarmos, vamos ver algumas curiosidades sobre o livro de Amós. Primeiro, o nome Amós, né? É o plural de amo e é a mesma coisa que aios, hospedeiro, patrões e senhores. Embora não saibamos precisamente quando o livro de Amós foi escrito, o livro começa com a explicação de que Amós pregou durante o reinado de Uzias em Judá e de Jeroboão II em Israel, no oitavo século, por volta do ano 750. Seria mais ou menos esse período aí. Não estou dizendo o ano exato da escrita do livro, porque isso não consegui achar essa informação. Mas esse é o período histórico no qual ele foi escrito, tá bom? Vamos continuar. Bom, Amós, ele era o contemporâneo mais antigo do profeta Oséias e do profeta Isaías. E assim, Amós foi o primeiro livro profético da Bíblia a ser escrito, e o livro de Amós cita claramente o ciclo da água que foi descoberto um século depois. Então, para quem acha que a Bíblia não fala a verdade, está aqui, ó, Amós cita algo que depois de muitos séculos foi descoberto como verdade. Tá? E não somente esse exemplo, existem vários outros exemplos bíblicos também que já foi comprovado, tá? Mas você pode pesquisar mais. Trigésimo livro da Bíblia. Aqui acompanhamos a história do profeta Amós, um pastor que vivia em Tecoa, no sul de Jerusalém, até receber o chamado do Senhor para levar a população de Israel sua palavra e ensinamentos durante o reinado de Jeroboão II. A autoria desse livro é atribuída a Amós. Ao longo dos 9 capítulos, vemos as tentativas do profeta em alertar a todos sobre o julgamento e a punição de Deus para aqueles que se voltassem contra ele e continuassem a cometer pecados como a corrupção, ganância e adoração a deuses. Então aqui está dizendo que a pessoa pode perder a salvação. Mais uma vez eu toco nessa tecla. Não existe salvação para sempre. Ah, aceitei Jesus, estou para sempre salvo, posso fazer o que eu quiser. Isso não existe. Isso não existe. Tome muito cuidado. E nossa última parte da curiosidade. O profeta mostra ainda que o Senhor utilizava vários meios de chamar a atenção do povo para arrependimento e salvação, como por exemplo, através dos profetas que foram enviados e das guerras enfrentadas pelas nações, né? Deus sempre colocava uma comparação. Olha, tal país lutando com tal país. Ele fazia uma comparação para tentar chamar o povo para arrependimento, né? Deus utiliza vários métodos de conversar conosco através de Jesus Cristo nesses últimos tempos. Portanto, nesse livro podemos acompanhar os esforços do profeta Amós em alertar o povo para que se arrependa dos seus pecados, da adoração a outros deuses e se voltem para o amor e os ensinamentos de Deus, e que, caso rejeitem, enfrentarão consequências como a destruição, mesmo mostrando a todos as consequências que enfrentariam rejeitar o Senhor. O profeta diz que Deus unirá o povo e restaurará a nação, né? Então, mais uma vez, Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nos dizendo que temos que mudar de vida, temos que ter frutos dignos de arrependimento, e muitas vezes não conseguimos entender isso. Muito bem, Amós capítulo 1, versículos 1 e 2. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os brados dos pastores prantearão, e cercar-se-á o cume do Carmelo. Amós, capítulo 1, versículo 3 e 4. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam as leades com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Então, Deus está mostrando aqui o porquê de certas consequências. Muitas vezes passamos por situações ruins, não é porque estamos em pecado, às vezes é provação, mas muitas vezes passamos por situações ruins porque estamos fazendo coisas que são contrárias à vontade de Deus e Deus está permitindo isso para nos alertar. Mude de vida, mude de pensamento, mude de ação, tá bom? Então ele está dando essa referência aí.
Amós capítulo 1, versículos 5 e 6. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador do vale de Avém, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria se levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, e por 4, não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregares a Edom. O que está mostrando isso aqui? Deus está dizendo que cada povo, alguns povos daquela época, serão cativos. Por quê? Porque Deus está falando: se arrependa, se arrependa, se arrependa. Você está fazendo coisa errada, você está agindo de maneira errada. Não é assim que se faz. E o povo não está percebendo. Então Deus teve que utilizar métodos educacionais na visão dele. Quem sou eu para ir contra o Senhor Deus Todo-Poderoso? Para que o povo pudesse perceber que estava no caminho errado. Você quer ver um exemplo prático? A pessoa começou a atrair a esposa. Um exemplo. E muitas pessoas falam: cara, não faz isso, cara, não faz isso, cara, não faz isso. Aí o cara não escuta. Quando vem à tona, o casamento dele acaba. Muitas vezes os filhos, dependendo da idade, ficam revoltados com ele. Ele pode perder até o amor dos filhos. E depois pensa: por que eu fiz isso? Depois cai a ficha. Então Deus não quer que nossos erros cheguem a esse ponto. Ele não quer. Por isso ele nos avisa: olha, não faça isso, cuidado. Então é exatamente isso que está acontecendo aqui. Amós capítulo 1, versículos 7 e 8. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ela consumirá os seus palácios. Exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Ascalon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Você pode perceber que o único povo que desde a época bíblica, lá de Moisés até hoje, qual foi o único povo que continuou 100%? O povo judeu. Todos esses povos aqui foram destruídos. Eles não têm mais, não existem mais. Pode existir as suas cidades, mas não são o mesmo povo. Então, mais uma vez, a Bíblia demonstra, historicamente, que tudo o que é escrito na Bíblia é verdade. E muitas pessoas não percebem isso. Amós capítulo 1, versículo 9 e 10. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregarão todos os cativos a Edom e não se lembrarão da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro e ele consumirá os seus palácios. Então aqui você percebe que um estava traindo o outro, né? Isso é uma coisa muito difícil de se engolir. Até hoje a traição é uma coisa muito difícil. Vindo de amigo, vindo de namorada, de cônjuge, a traição é uma coisa muito pesada. E Deus, ele não gosta disso. Ele não gosta dessa situação. Tá? E mais uma vez eu falo: não façam justiça com as próprias mãos. Não façam isso. Deus não se agrada. Deus é o nosso juiz. Amós capítulo 1, versículos 11 e 12. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e aniquilou as suas misericórdias, e a sua ira despedaçou eternamente, e conservou a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Borja. O que significa isso? Existem pessoas que nos perseguem de graça. Nunca fizemos nada para alguém, nunca magoamos ninguém, nunca ferimos ninguém. As pessoas nos perseguem a ponto de querer nos destruir. E Deus está dizendo que ele fará justiça. E essa pessoa terá um fim terrível se não se arrepender e parar com isso. Por isso que é muito bom nós estudarmos o Antigo Testamento, principalmente os profetas menores, que muito cristão não dá valor. Aqui tem muita coisa interessante de se aprender. Vamos continuar. Amós capítulo 1, versículo 13 e 14. Isso aqui é pesado. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre das grávidas de Gileade para dilacerar os seus termos. Que coisa terrível, né? Isso aqui é uma coisa terrível. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. O que Deus está dizendo? Que quando as pessoas fazem mal para com os filhos dele, são cruéis, perseguidores, difamam os verdadeiros filhos de Deus, perseguem, Deus fará justiça até destruí-lo. E muitas pessoas que se dizem cristãs fazem isso. E elas vão perder a salvação. É aqui que está dizendo isso. Se ela não se arrepender, irmão, não mudar de vida, ela perde a salvação. Deus, ele tolera até certo limite. Como o apóstolo Paulo coloca: de Deus ninguém zomba.
Muitas pessoas têm zombado de Deus, achando que eu sou pecador, peço perdão e resolve. Não é bem assim, não. O povo de Deus tem que pecar menos. Se uma pessoa que não crê em Deus, ela peca 1000 vezes no dia, nós temos que pecar menos de 1000. Porque se pecar mais do que 1000, tem alguma coisa errada. E a culpa não é de Deus. Vamos continuar. Amós capítulo 1, versículo 15 diz assim: E o seu rei irá para o cativeiro, ele e seus príncipes juntamente, diz o Senhor. O que Amós capítulo 1 diz para a gente? Que todo mundo que se diz cristão, ou não, faz coisas erradas, sabe? Deus está usando uma comparação de povos que não temem a Ele. Agora vamos puxar para o nosso lado. Pessoa que não acredita em Deus, que não serve a Deus, que trai a esposa, que é violento, que é adúltero, que rouba, que persegue os irmãos, que difama os irmãos, que calunia. Pessoa que não conhece a Deus. Agora imagina o que conhece fazendo isso. É isso que Deus está falando aqui. Se aqueles que não me conhecem agem de maneira errada, por que você que se diz que me conhece age da mesma forma? É uma comparação. A crueldade que está acontecendo. E Deus será juiz. E se a pessoa não se arrepender, perderá a salvação. Porque não está dando fruto de justiça. Não está mostrando para o mundo inteiro que Jesus realmente lavou com seu sangue. Então que possamos ter compreendido isso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um ósculo santo a todos.